Olá, Igreja Batista Monte Hermon. Nessa semana iremos aprender a lição 5, um pouco sobre o homem original. Estamos iniciando mais um estudo e que Deus nos capacite e que Ele nos abençoe durante, por toda essa semana. Convido a você a orar em gratidão a Deus por tudo. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, estamos aqui a Te agradecer por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Ó Deus, que nós possamos ter um coração sempre grato a Ti. Nos ajuda, nos capacita a crescermos na Tua palavra. Nos fortalece. É assim que eu te oro e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Meus amados, a lição de hoje, o homem original, encontra-se no texto básico, falando aqui um pouco sobre o homem original, Gênesis 2, 4, 17. É exatamente sobre a formação do homem, a criação do homem. E nós temos também o versículo para decorar, 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 47 e 48, onde diz: o primeiro homem formado da terra é terreno, o segundo homem é do céu. Como foi o primeiro homem o terreno, tais são também os demais homens terrenos. E como é o homem celestial, tais também os celestiais. Bem, esse tema aqui, o homem original, nós vamos entender um pouco mais. Essa expressão homem original, ela não está na Bíblia, ela está, é apenas uma maneira didática que nós vamos usar para que haja uma melhor compreensão, uma linguagem mais acessível, mais fácil, para que a gente possa compreender o que é o homem original. Esse homem original aí identifica o estado em que ele foi criado. Quer dizer, o homem no seu primeiro estado, tal como saiu da mão do Criador. Que bênção, que maravilha. Olha só como é que ele foi, criado. O homem antes de pecar. Essa expressão identifica o homem sem pecado. É Adão antes de cometer o pecado de desobediência a Deus. Ele é um homem perfeito até aí, Assim como o Senhor o criou. E o homem em seu estado de inocência. Ora, se não havia pecado e nem culpa, por isso que o estado era de completa inocência. O homem criado segundo o propósito de Deus, é o homem criado em inocência e santidade. Atendia perfeitamente aos propósitos de Deus. O homem, um ser com o qual pudesse ter comunhão. E aí, esse homem era uma criação ou uma evolução? Foi uma criação ou uma evolução? Obviamente que há coisas na Bíblia que devem ser tratadas como verdades, sem discutir, indiscutivelmente. Porque Deus, Ele é Deus. A Bíblia nos relata isso, e isso jamais iremos discutir, duvidar da criação, duvidar de que Deus existe, da existência de Deus. Assim também em relação à criação do homem. A Bíblia declara mais de uma vez a criação do homem por Deus. O homem provém de Deus e foi criado por Ele. Amém. Nós temos aí como o homem foi criado, O homem ele foi formado por duas partes, de duas partes. Uma material, corpo, e outra espiritual, alma vivente, E nesse ser que ele passou, o espírito, em Gênesis 2:7 ele relata, em Eclesiastes 12:7 também, o espírito, que é a parte espiritual, veio de Deus. E aí o homem passou a ser alma vivente, E o homem se constitui de três partes: espírito, alma e corpo. E onde nós poderemos, identificar? Ora, é uma pequena demonstração. Existe o Pai, Filho e Espírito Santo.
E a relação ao homem? O homem é o corpo, alma e espírito. Nós temos aí a condição do homem original. Ele foi criado reto e perfeito. Nós temos lá no livro de Eclesiastes 7:29. Você poderá ir e ler, não é? Ele também foi criado sem pecado. Nós temos no livro de Romanos, capítulo 5, versículo 12. Esse texto aí de Romanos, ele diz que o pecado entrou no mundo. Se ele entrou, houve uma época em que estava fora. E quando foi essa época? Foi no tempo de Adão, antes de pecar, né? O pecado entrou através dele, da desobediência, não é? De Adão a Deus. E aí nós temos também que ele foi criado também em inocência. Gênesis 2:25. Temos aí, ele foi criado com grande capacidade. Olha só, capacidade física, nós vamos ver em Gênesis 2:15. Capacidade intelectual, o homem ele pensa, não é? Ele tem um intelecto dele que nós vamos ver justamente, né? Adão deu nome a todos os animais, inteligência. A inteligência fez isso acontecer. Gênesis 2:20. E temos também, não é? Gênesis que dizendo que o homem era forte. Gênesis 5, capítulo 5, versículo 5, onde diz, né? Mesmo depois de ter pecado, Adão viveu ao todo 930 anos. Era uma fortaleza, não é? E temos aí, havia perfeita comunhão com o Criador. Isso tudo na condição do homem original. Olha só quanta coisa existia no homem. E Deus lhe falava. Isso em Gênesis capítulo 1 relata. Deus falava com o homem, né? Deus lhe deu ordens expressas. Foi justamente antes dele cometer o pecado, a desobediência. E ele dava ordens a Adão direto. E o Senhor visitava. Que maravilha! Temos em Gênesis 3:8, Adão recebia a visita do Senhor. E aí, olha, não havia morte. Adão e Eva desconheciam a morte, não tinham medo nem pavor, nem expectativa de morte. A vida era uma promessa constante. Também não havia doença nem dor. Sua morada era o Éden, lugar de delícias. Só havia paz, harmonia e alegria. Que felicidade, não é? E a conclusão que nós temos é que esta era a situação do homem quando Deus o criou. Uma situação maravilhosa, né? De causar inveja. E veja só, mas era necessário provar sua fidelidade a Deus. Por isso, no Jardim do Éden, Deus colocou uma árvore, e esta árvore da ciência do bem e do mal. E disse ao homem e à sua mulher que não comessem, né, do seu fruto, da árvore do conhecimento do bem e do mal. Gênesis 2:17 está escrito lá. Então era um teste de fidelidade, mas o homem passou nesse teste. Então nós vamos refletir, porque na nossa próxima lição nós iremos falar um pouco sobre a queda do homem. E na nossa lição de hoje é mostrando justamente que o homem é criação de Deus e ele foi criado sem pecado. Ele foi criado, né, na inocência. E isso tudo era maravilha do Senhor, do Deus vivo. E que nós possamos refletir, que nós possamos, né, dentro dessa lição, o homem original, refletir, pedir a Deus, né, discernimento, sabedoria, e pedir a Deus também, né, nas nossas orações, que nós possamos, né, viver em obediência à palavra do Senhor, para que nós possamos, a cada dia mais crescermos, dentro do Evangelho de Jesus. Amém?
Aqui fica o meu abraço e se você porventura tem alguma dúvida, pode nos procurar na igreja, que nós estamos prontos ali a te atender.